De verdade, eu vejo que é uma hora do Brasil de fato prosperar. Presta um outro celular que eu vejo os comentários. Até silenciar isso aqui. Está só no estado, né? Oi? Está só no estado, deixa eu falar aqui então, para vocês arrumarem. Então o que acontece? Caiu ali. O que eu quero que vocês entendam é que se você quiser realmente fazer com que as coisas funcionem, a sua vida tem que funcionar. Eles estão arrumando aí, caiu do YouTube. Então, se a sua vida de fato funcionar, o Brasil vai funcionar. Qual que é a minha esperança? A minha esperança é que você entenda o recado, faça o que precisa ser feito. Nós temos um inimigo. O nosso inimigo chama-se comunismo. Você tem que... Já voltou? O nosso inimigo, ele é bem nítido. É um inimigo que quer promover a miserabilidade. Eu queria que todos vocês escrevessem assim: o Brasil tem jeito. O que é o Brasil ter jeito? O Brasil tem jeito significa que você tem jeito. Se você tiver jeito, que eu sei que tem, seu vizinho também tem, as pessoas que trabalham com você também têm. Todos nós temos. O que eu quero que você entenda é que só tem um movimento que vai salvar esse país. Só tem um movimento que vai libertar esse país. É o movimento de empreender. Aí alguém fala: mano, é um exagero seu. Eu desafio vocês que estão me assistindo a me falar qual seria o movimento mais poderoso que do empreendedorismo. Comenta para mim aí, qual que é o movimento mais poderoso do que o próprio empreendedorismo? Por que a gente lançou esse brasileiro rico? Brasileiro rico é porque eu tive um entendimento. O entendimento foi muito simples. Se o brasileiro ele ativar a prosperidade de fato, o que vai acontecer? Ninguém vai segurá-lo. Aí alguém está falando: não, o que vai mudar o país é o movimento da educação. Então vai uma pergunta: a educação que o Brasil oferece é para quê? Presta atenção no que eu estou falando. A educação do Brasil, que é oferecida nas escolas e na faculdade, é para quê? É para ir para um trabalho. Quem que dá o trabalho? Presta atenção no que eu estou falando, talvez você nunca pensou nisso. O Brasil é programado e programa as pessoas para elas irem para um lugar. Para onde? Para o emprego. Nós gastamos 140 bilhões de reais por ano com educação só na esfera federal, fora a esfera municipal e estadual. O que significa isso? Nós gastamos esse dinheiro ou investimos esse dinheiro para a pessoa ter um trabalho no final das contas. E esse trabalho que essa pessoa tem é o que eu estou acabando de falar. Quem que é a filha, quem é o filho do empreendedorismo? O emprego, escreve isso: emprego é o filho do empreendedorismo. Precisamos de empresas, precisamos de negócios. E aí, um povo que tem muito negócio é um povo que não depende. Por exemplo, se você é um filho de 20 anos e não tem renda, como é que é a sua cara com seus pais? Você que mora. Na verdade, a educação é da família. Esse nome é usado de forma errada. A educação, ela é da família. Nós temos que devolver isso para os pais. Só que os pais não estão interessados. Eu quero que todos vocês escrevam isso. O emprego é o filho do empreendedorismo. A renda é neta do empreendedorismo. Então nós temos o filho e temos a neta.
Se o povo empreender, acabou a era palaciana, acabou esses reis na política. Só que existe uma parcela muito pequena. Eu não sei se te assusta, mas o Brasil é pouca gente demais. Vai pôr aqui o suporte. Não conseguiu pôr o Instagram lá, não? Lá direto não pôs não, mas tá rolando no YouTube também, tá? Então, você que está anotando, você vai anotar duas coisas. O emprego é filho do empreendedorismo, a renda, presta atenção, a renda é a neta do empreendedorismo. O que significa isso? Significa que nós precisamos gerar mais filhos. Significa que nós precisamos gerar mais netos e mais netas. Emprego e renda. Alguém descobre aí para mim, Rodovalho, olha aí para mim, por favor. Qual que é o valor que a gente gasta, por exemplo, com o Auxílio Brasil? Imagina se a gente tivesse investindo nisso para gerar emprego. Se a gente tivesse usando essa grana para gerar emprego, o emprego por si só já dá o seu fruto, que é renda. A gente faz o que com renda? Coloca para render, investe isso na economia. Por isso que eu acredito nesse movimento nosso de brasileiro rico e tem uma grande paz no meu coração. Qual paz? Aquela paz que, independente da cachorrada que fizerem com a gente, nós vamos fazer esse povo prosperar. Então, a grande verdade é que você tem que desejar a mesma coisa. O que faz um povo prosperar é o desejo desse povo de ver o outro prosperar. O desejo que um povo tem de ver as pessoas prosperarem já começa a mudar a atmosfera do lugar. Esse é um detalhe muito importante. O desejo do próprio povo. 105 no ano. Presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. E quantas pessoas são beneficiadas? 60 milhões? Faz a conta aí para ver se está certo. Vamos supor que os números preliminares, mais de 100 bilhões são gastos por ano com o Auxílio Brasil, por exemplo. E você tem que saber a verdade, não adianta você ficar com conversa. A verdade é o seguinte: não tem como cortar isso das pessoas, porque elas foram doutrinadas a depender desse recurso. Só que aí, vamos lá, nós estamos falando de 105 bilhões por ano. Em 10 anos nós estamos falando de 1 trilhão. O que significa esse dinheiro? Imagina esse dinheiro provocando a abertura de novos empregos para essas mesmas pessoas. Olha para você ver que coisa doida. A gente usar o mesmo dinheiro. 22 milhões. Hã? 22 milhões. Por ano? 22 milhões? São 22 milhões de famílias. Deve dar aí umas 60 milhões de pessoas que são beneficiadas por isso. Você é contra? Não, eu queria que você que entende matemática pensasse comigo. A gente investiu o mesmo recurso canalizando para gerar emprego e as mesmas pessoas que estão sendo beneficiadas receberem esse dinheiro, só que trabalhando. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque a cada ano e a cada década nós teremos menos gente com disposição para o trabalho. Por causa de quê? Porque é mais fácil você pegar uma esmola. E eu vou te falar, a esmola para quem recebe é pouco. Para um país é muito. Tem que investir tantos bilhões, sendo que esses bilhões não estão fazendo a pessoa progredir. Eu quero que todo mundo escreva assim, ó: a riqueza está no ser e não na esmola. O segredo de um governo populista é manter o povo desacelerado, é manter o povo na miséria. E para manter o povo na miséria, tem que frenar essa pessoa. Eu não sei vocês, mas eu já peguei uma vez o seguro-desemprego. E eu sei o que é tomar uma decisão. Você ter o seguro-desemprego, ou você arruma um trabalho, ou você fica no seguro. O que a pessoa faz? Eu quero ganhar meu seguro. Na minha época, do seguro-desemprego, eu lembro que o Brasil investia 600 milhões de reais em seguro-desemprego. Aí você fala, mas por que você está tocando nesse assunto? É porque são métodos
São métodos de fazer as pessoas. Era para ser uma garantia enquanto arruma um emprego, aí vira uma outra bolsa, não sei o quê, para as pessoas ficarem uma vida inteira focadas nisso. A grande verdade é o seguinte: todo governo comunista vai corroer o cérebro do povo, mas você tem que saber de uma coisa: as pessoas, elas acham, mesmo que você gaste esse tanto de dinheiro, o que chega para elas é uma esmola. Então o que eu quero pedir para você é o seguinte: tem como você que está assistindo prosperar? Tem como você fazer isso? Sabe o que acontece? Se você se comprometer com a prosperidade, se você se comprometer com a riqueza, se você se comprometer com a sabedoria, muita gente vai ganhar com isso. Esse é o grande lance, é isso que eu queria que todo mundo entendesse. Aumenta o tamanho dos comentários do YouTube aqui da TV, que eu não estou conseguindo nem ver. E aí veio uma pessoa aqui para segurar esse... vocês me filmam de um lado e colocam o celular aqui próximo para eu andar no palco, já que arrumou tudo aí, né? A gente tem que se comprometer com o quê? A gente precisa se comprometer com esse processo de crescimento. Não precisa ser assumir ninguém, não precisa ser... Você só precisa assumir a si próprio e falar: eu vou prosperar. Se você for uma pessoa que prospera, ninguém vai te segurar. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa mudar o rumo. Vamos, já que a gente está vendo, vamos colocar o hino nacional. Você colocar isso? Vai colocar na tela? Nós vamos colocar na tela o hino nacional. Vamos cantar o hino nacional juntos. Vamos ficar de pé na sua casa. A gente faz isso todos os dias, você está chegando aí. Coloca na tela aí para nós e vamos cantar o hino nacional. A gente faz isso todo dia, e como a gente trocou de ambiente hoje, a gente deixou para depois que a gente tivesse online. Colocar. Vai colocar agora?
Esse é um tempo novo que o brasileiro tem a possibilidade de... Esse é um tempo novo onde o brasileiro tem a oportunidade de criar a oportunidade. O que é isso? Por tanto tempo, o brasileiro ele é deixado de lado porque o sistema político foi feito para engolir gente. Eu sei que você ouve alguém falando assim, o fulano é genocida. Quem desvia dinheiro público é genocida, você tem que saber disso. Todo dinheiro público que é desviado mata gente. E aí o que acontece? O que a gente precisa? A gente precisa absolutamente fazer com que o nosso povo tenha uma indignação. Anota essa palavra, indignação. Se você pegar 2018 e contar 28 anos atrás, vai ter uma compulsão na sociedade lá na época do Collor. Aí você pega e vai voltando 28 anos. O povo é muito pacato, e leva 3 décadas para criar uma pressão. Vai sofrendo, sofre pai, mãe, sofre filho, e depois de um tempo é que o povo tem um espírito nacional de indignação. Mas o que faz as pessoas prosperarem chama-se indignação. Você está indignado com o país que você está vivendo? Você está indignado com a vida que você tem? Se você não estiver indignado, não tem como sair, não tem como mudar. Só não entra na frente aqui. Fica um pouquinho de lado assim, por favor. Deixa liberado aqui. E aí o que acontece? Eu quero que você escreva assim, eu acesso a indignação. Eu amo ver quando uma pessoa... Só que tem que segurar aqui, alguém. Porque eu vou andar e eu vou sair da tela. Aqui, andei. Então, aí tem a indignação. O que é indignação? A indignação é o que faz a pessoa ir para cima. Tem um cara chamado Davi, que se ele não tivesse a indignação, ele não tinha derrubado Golias. A indignação, ela é assombrosa. Pode tirar essa mesinha também? Coloca aqui, já que nós estamos arrumando igual o Brasil, arrumando enquanto está rodando. Isso, obrigado. E essa indignação de Davi, que não tinha nada a ver com a coisa, presta atenção. O Davi era um entregador de comida. Ele estava entregando comida na guerra e aquela indignação deixou ele ativado para fazer uma coisa que não tinha nada a ver. Eu quero que você escreva para você saber absolutamente o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Nós não temos nada a ver com isso de forma direta, mas indireta nós temos. Só que o fato da gente deixar do jeito que está, a política é tudo igual, a política não sei o quê. Tem um filisteu aí que foi descondenado, que quer assumir o governo dessa nação. E aí, se não vier um espírito de indignação por tanta roubalheira, se não vier um espírito de indignação por tanta gente que foi morta por causa disso, é muito bonito você acusar uma pessoa de uma coisa, e a pessoa está só no campo das ideias. Falar de alguém que já fez, que já teve governando, é muito mais simples. Só que o nosso povo não tem essa indignação. Como não tem essa indignação, a gente aceita calado. Eu posso te garantir que esse povo manipula tudo, a sua cabeça, a sua vontade, o seu respirar. Esse povo manipula com pesquisa. Já está comprovado, tinha um instituto de pesquisa famoso aí, esse instituto de pesquisa teve que trocar de nome por conta da credibilidade que foi perdida. É o principal de todos. Aí eu te falo, se pesquisa fosse alguma coisa de verdade, a gente já resolvia a eleição só com a pesquisa. Mas a pesquisa é para te manipular. Você tem que entender que culturalmente, tudo que alguém quer manipular no povo usa cultura. E a pesquisa é parte da cultura. Você, quando vai olhar para um candidato, se o candidato ele não tem lá os pontos que são necessários, sabe o que vai acontecer? Você fala, eu não vou perder meu voto, como se você estivesse fazendo uma torcida de futebol. A gente não investe no que a maioria está investindo. Eu quero te ensinar algo sobre investimento, você vai anotar. Investimento, a gente investe no que na minoria mais inteligente está investindo. Investimento é naquilo que me dá um maior risco e que me dá mais retorno. Só que as pessoas não entendem isso. Eles não são investidores, eles são torcedores. Aí eu tenho uma pergunta para você. Você é um investidor ou você é um torcedor? O grande lance é que eu sei que vocês não estão com o espírito indignado. Vocês estão assim, nossa, tomara que o Pablo, vocês estão assistindo, né? Tomara que o Pablo seja presidente e o Brasil vai mudar. Porque vai mudar. Que é isso? Vai mudar nada.
Se você não tiver um espírito indignado e você não fizer parte da solução, esquece, não vai mudar nada. Temos que continuar com aquele espírito indignado de falar: nós não aceitamos ladrões no governo. Nós não aceitamos pessoas que não são comprometidas com o processo. Vocês não estão indignados. Se vocês fossem só investidores, já era o suficiente, a gente ia dar certo. Agora, se tiver uma indignação, você vai largar o que você está fazendo, e largar o que você está fazendo vai descer o vale e vai pegar aquilo que precisa ser pego e vai para cima daquilo que precisa ser atacado. Vocês têm que aprender uma coisa: comunismo nunca funcionou em país nenhum, e no que funcionou, não tem mais o país. Véio. O comunismo, para ele funcionar plenamente, precisa escravizar o povo e o povo perde seu direito. O comunismo funciona em Cuba? Funciona. Um atleta, quando vai para um país competir, o que ele quer? Nunca mais ele volta. Nunca mais. O comunismo funciona em pouquíssimos lugares. Os que funcionam ou quebraram o país ou virou uma ditadura sem conversa. Não tem sua ideia, sua opinião, vira uma ditadura. Você começa a olhar aqui só na América do Sul, os amigos do Molusco. Você vai olhar, Nicarágua, os caras estão fechando igreja, estão fechando rádios, estão mexendo com os católicos, estão mexendo com o povo errado. Você que ama a liberdade, você tem que dar sua vida por isso. Alguém estava triste assim, ó, meu Deus, eu estou muito preocupado. Eu falei: você está preocupado com o quê? Não, porque se esse ladrão voltar, eu estou muito preocupado. Aí eu falei: fique em paz. Isso aí não vai ferrar com sua vida, vai ferrar só com seus filhos e com seus netos. Aí quem ficou mais preocupado ainda. Eu falei: pois é por isso que a preocupação não vai levar a gente a lugar nenhum, a indignação vai. Escreve assim, ó: preocupação é diferente de indignação. O indignado, ele entra. Ontem eu vi um vídeo, um cara tomando o celular de uma moça numa calçada. Ele foi tomar o celular e um cara, o meio-fio dessa altura assim, ó, o cara estava de boa no carro dele, viu o ladrão correndo e ele falou: deixa eu falar, uma balança de um carro, uma roda, um pneu, o estrago que ele produziu no carro para parar o ladrão foi muito maior que o celular dela, certeza absoluta. Mas o espírito de indignação de falar assim: até que dia que nós vamos deixar bandido mandar nesse país? Esses dias eu vi um outro vídeo que foi o padre. O padre viu um ladrão roubou lá na igreja, uma doideira, estava passando, só me engano, é mais ou menos assim, a história, o fato é, o padre estava no carro, atropelou o ladrão na calçada. Aí estavam discutindo se isso é certo, se é errado. Isso é espírito de indignação, ninguém aguenta bandido mais. Eu não sei você, mas eles estão doutrinando essa nação para a gente curvar para os bandidos, para tadinho do bandido. A gente tem uma mídia que quase em sua totalidade, é esquerdopata, é esquerdista, e já me falaram: não fala isso, não tem como não falar. Um cara rouba um carro, aí eles começam, o cara rouba, vê que esse carro é de uma família que tem alguém que tem necessidades especiais, aí eles enchem o tanque e mandam um bilhete. A notícia sai no Brasil inteiro. O crime pede desculpa, o crime. Que crime, moço? Não tem nem que noticiar um negócio desse. A nossa mídia, ela fica noticiando uma coisa atrás da outra para a gente não tem esse espírito de indignação. Você tem que ficar revoltado com isso. Não faz sentido. Quando esse homem sem escrúpulos, sem moral, o maior corruptor da história, ele fica colocando em você, falando coisas absurdas, isso é para te acostumar. Você não espera mais nada de diferente do cara, aí todo mundo acostuma. Enquanto tiver gente de verdade nesse país, vai ter indignação. E se tiver indignação, nunca mais esse povo, eles votam. O que eu queria pedir para vocês respeitem sim o processo eleitoral. Mas aonde, por exemplo, esse homem tiver, vai lá, dá um grito e chama ele de ladrão. Vai aonde o Lula tiver e chama ele de ladrão. Fala na cara dele, ele precisa saber que ele é um ladrão e que esse povo aqui é um povo indignado. Nós precisamos ativar isso na nação. O que a gente precisa é o seguinte: ativar esse espírito nessa nação. Aquele espírito que fez todo mundo ir para a porta do parlamento, que foi para a porta do STF, que foi na porta do Planalto, que começou a invadir as cidades.
Existe um espírito de indignação. Nós vamos fazer 200 anos de independência e estão querendo colocar o prêmio da independência um ladrão na presidência da República. Não faz sentido. Pablo, eu acordei para prosperar. Então dá um jeito de impedir vagabundos, dá um jeito de impedir esse puteiro de governar esse país. Eu nem preciso falar o que é o puteiro. Puteiro é uma sigla de Partido dos Trabalhadores, que de trabalhador não tem nada. Para você não ter medo de falar isso, o fato de você falar que eu tenho medo é porque você é um bunda mole. Você tem que saber disso. É você que tem medo. O seu medo é tão grande que você quer transferir para mim. É por isso que o país está desse jeito, porque você não é indignado. Espírito de indignação que vai mudar a rota do país, a sua balela, o seu medo, esse negócio de você querer dar as coisas certas só para você. Todo mundo que prospera, pega as coisas, põe na motinha e vai para outro país. Ou então some na frente dos outros. Não tem ninguém que está indignado. Aqui vai um recado para o atual presidente da República. Cadê aquela indignação? Cadê a indignação, Jair Messias Bolsonaro? Você está curvando a cabeça por quê? Não colocamos o Bolsonaro, não foi por conta da indignação dele? Cadê a indignação? Está querendo ser atropelado por ladrão? Levanta a cabeça, caramba! Eu pergunto para todo mundo, se esse Bolsonaro não der conta de ganhar, vocês vão fazer o quê? Se o Bolsonaro não vence a eleição, qual a segunda opção? Caso você não saiba, fizeram de tudo para não ter a segunda opção e acabarem com a primeira opção. E aqui eu te explico, você que fica aí, sai daí, eu sou Bolsonaro, você não sabe de nada. Você virou torcida de futebol. Você tem que ser estrategista, você tem que ter indignação. Vamos todo mundo fazer pergunta. Se o Bolsonaro não der conta de ganhar a eleição, quem é a segunda opção? Não tem. Eu nunca vi um eleitor mais mal informado. Não tem sentido. Cadê a inteligência? Você sabia que dos 11 candidatos, já tiraram um, que é o Roberto Jefferson. O motivo que tiraram o Roberto Jefferson é o mesmo motivo que tem que tirar o Lula. Eu vi lá no parecer do ministro, e concordo 100% com o ministro. Você teve um indulto, mas os crimes não deixaram de acontecer, não deixaram de existir. E por isso, nós não vamos deixar você concorrer à presidência da República. Cadê a coerência? Cadê a coerência? O Lula foi descondenado. Aí a pergunta fica, os crimes deixaram de existir? É só pegar. Só que o povo não está nem aí, porque não saiu nenhuma notícia sobre isso, porque ninguém falou sobre isso. É só pegar a mesma decisão e aplicar para o ladrão. Um foi por causa do mensalão, o outro foi por causa de mensalão, petrolão, Atibaia, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro. Nós estamos falando de trilhões. Só que você não fica indignado. A grande verdade é que você tem vergonha de se posicionar porque não há indignação dentro de você. Porque se tiver indignação, era você o candidato à presidência da República. Minha vida está parada até 8 meses. Eu nunca vi nada mais improdutivo na história do que um tal de política. Alguém escreveu assim, o Pablo vai apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Deixa eu te falar uma coisa. O que eu quero para esse Brasil é que as pessoas tenham indignação para nunca mais um ladrão voltar. Bolsonaro é de longe a solução que a gente precisa. Eu estou aqui para romper uma merda que você, por não ser indignado, ajudou a criar, chamada polarização. Se o Bolsonaro fosse um homem sábio, ele estava há 4 anos treinando sucessores. Não existe nem sucessor e ninguém na mesma linha para defender os interesses da família do país, dos empreendedores, dos ruralistas, dos apaixonados, dos trabalhadores que querem crescer. Não tem. Você olha, pode contar, eu te mostro. O que me deixa indignado é que vocês até hoje estão nessa coisa de herói. Todo mundo que eu encontro na rua, a pessoa fala, você vai mudar esse país. Eu falo, só se você for bobo e eu for mentiroso. Como que uma pessoa muda um país, amigo? Que muda um país é a vontade pelo trabalho.
que muda o país é a indignação. E hoje você levantou para ouvir sobre isso. Tem que levantar dentro de você um espírito de indignação. Davi estava na dele. O que ele ouviu, ele falou assim, esse Golias vai tomar uma pedrada no meio da cara. Não quero que você faça violência, mas isso é uma história bíblica. E daqui uns dias, se você não tomar posição, nem uma história bíblica você vai poder contar. Ah, pá, para com isso. Deixa eu te falar, aprenda, moço. Comunista sempre é sedutor no começo. Depois é um terror no final. Depois tem que ter um espírito de indignação para recuperar a nação e passar mais 100 anos fazendo ela crescer de novo. Cara, estuda Venezuela, esse povo é vagabundo. Esses comunistas quebraram a nação venezuelana. Acha um venezuelano que bate no peito e fala que essa merda funciona. Não tem. Davi estava entregando o queijinho. Pegou o queijinho, levou. Tinha um bando de bunda mole. Inclusive o Saul, que era o presidente da nação, estava sem nenhum pingo de indignação. Abner, que é capitão, esse povo todinho de Israel, todo mundo afinando para o Golias. Todo mundo baixando a cabeça para o Golias. O Davi tinha, sei lá, 16 anos, aproximadamente. Olhou, o coração dele ferveu e falou assim, o que esse cara está falando do Deus de Israel? Ele está louco? Aí, o Saul falou, Saul era grandão, pega aqui ó, a armadura. Pega aqui a armadura e vai para a guerra. Quando alguém é covarde, ele tira a própria armadura e quer dar uma armadura que nem serve para os outros. Para mostrar, como eu não sou homem para fazer isso, pelo menos a minha armadura vai vencer em você. Só que quem era um cara indignado falou, eu não preciso de armadura, eu não preciso levar nenhum pano seu, nenhum cadastro do seu sapato. Eu vou com a ira que está no meu coração, eu vou com o espírito de indignação que está dentro de mim. E todo mundo olhou e falou, vai morrer. Davi, na história bíblica, cata 5 pedras. Essas 5 pedras, para quem não sabe, ele não estava com esperança de acertar em 5 vezes. Eram 5 gigantes. E Davi, numa pedrada, acerta a cabeça do Golias. Golias cai, ele pega a própria espada, que é uma ferramenta do próprio Golias, e corta a cabeça. Aí você fala, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, não precisa de uma gota de sangue, de ninguém, não precisa de violência, mas precisa resolver isso aqui, ó. Você não tem as ferramentas certas. Você não tem as ferramentas certas para convencer uma pessoa que está com a mente cauterizada. Só que se você não ficar indignado nesse mês de setembro, você vai ficar arrependido na próxima década. Esse povo, se conseguir voltar à presidência do Brasil, eu garanto para você, não vão sair nunca mais. Vou dar dicas para você do porquê que eu estou aqui, tá? Eu estou aqui onde eu estou agora, convencendo você a ficar indignado. Olha meu papel. Meu papel é convencer um morno a ficar indignado. Se você não ficar indignado, você vai ficar arrependido, mas do jeito que você está, você não vai ficar. Deixa eu te explicar. Ano que vem, o próximo presidente do Brasil vai nomear 31 ministros para os superiores, para os tribunais superiores. 31 ministros. Se você coloca um ladrão como o Lula para fazer um negócio desse, nós vamos perder essa nação em definitivo. Significa o quê? Que essas pessoas têm que usar a reciprocidade, que é o quê? Alguém colocou elas num cargo desse. Essas pessoas têm que atender os pedidos de quem colocou elas. Se você põe um corrupto, o que essa pessoa vai pedir? Se você coloca pessoas que são livres de fato, você vai colocar, essas pessoas serão republicanas. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que mudar. O executivo não tem que indicar ministros, porque o país vai ficando desregulado a cada nova eleição. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como os dos outros, e são ministros, têm que ter cargos, esses cargos eles têm que ser por mandato. Não faz sentido. E o mandato não precisa de ser eleito pelo povo. O próprio judiciário, a pessoa vai ascendendo no judiciário até chegar nos cargos ministeriais. Por que eu estou falando isso? Porque não faz sentido. O jogo do jeito que foi configurado é para dar errado. Só que a mentalidade é que as pessoas acham assim, um papo porque ganhou a eleição, não quer só proteger o país.
Eu quero fazer esse gasto de 105 bilhões de reais por ano, dando esmola para os outros, que isso gere empresa, gere emprego e gere renda. Eu quero pegar esses negócios que estão errados no jogo, desgastar minha vida com isso e falar, quem é o próximo? O próximo a gente não descobre daqui 4 anos, não. O próximo tem que ser a partir do dia 1º de janeiro. Tem que escolher um grupo de 100 pessoas notáveis na nação e falar, vocês querem ser? Então vem cá, já começa a doar a vida de vocês, porque na hora que um de vocês vencer essa eleição, vocês dão o melhor. E eu quero que política seja tão pesada para o político que ele não aguente emocionalmente de ser político de novo. Só que quem entra no status de rei, meu Deus, ontem, na hora que eu fui decolar, eu estava falando com os policiais federais da nossa escolta, e eu comentei com eles, tem gente que gosta do poder só por causa da escolta, só por causa do séquito, só por causa dessa vanglória. Aí eu virei para eles e falei, vocês querem saber de mim o que eu acho? Eu acho horrível. Não a escolta, vocês estão nos protegendo. Mas esse invólucro do poder, isso pega só gente que tem problema com vaidade. A pessoa ser determinada, a pessoa ela ser para frente, ela ser direta, não tem nada a ver com vaidade. Só que eu percebo que no mundo do poder, a pessoa dá a vida, dá a esposa, dá os filhos, dá o patrimônio, para estar no poder, para sentir essa sensação do séquito, de gente seguindo, de gente abrindo porta, de gente isso, gente aquilo. Esse é o grande problema, as pessoas dão a vida por causa disso. Só que o poder tinha que ser uma contribuição e não uma profissão. Escreve isso aí. No poder público tinha que ser uma contribuição. Tinha que ser uma contribuição. E não um lifestyle, e não uma profissão. O que significa isso? Nós não ligamos a turbina porque juntou um conluio de pessoas que não querem nos ver nem candidatos. Só que a gente é candidato. Estão tirando o Pablo Marçal dos debates, que o Pablo Marçal é um apaixonado, é alguém capacitado, é alguém que consegue acessar o coração das pessoas. E aí, por que estão tirando? Porque eles querem desenhar que só tem 2 opções. Ao invés de você ficar indignado, porque você não tem nenhum direito de ficar indignado. Porque você fala, vou ficar indignado contra o Lula. E alguém fala, e o Bolsonaro? O que você tem a falar do Bolsonaro? Aí você fala, não tenho autorização para ficar indignado. Conseguiu perceber isso, Thiago Rocha? Existem os arquitetos de todos os sistemas, os engenheiros dos sistemas, e eles fizeram o seguinte, vamos pôr o Bolsonaro como uma figura terrível, o Lula já é terrível, a gente iguala, quero ver quem é macho para ficar indignado. Porque se você fala, eu apoio o Bolsonaro, você é contra o Lula. Se você fala que você é do Lula, você é contra o Bolsonaro. Se você fala que você não está querendo nenhum dos dois, os dois lados falam que você é do outro. Ou seja, essa fase é proibido ficar indignado. O poder público, a gente não tinha que ter profissionais, a gente tinha que ter os melhores da nação. Eu amo quando você entra na internet, todos vocês que têm coragem de criticar aqui, pessoalmente são bunda mole, todos. O tecladinho dele é nervoso, mas na frente não consegue fazer uma pergunta. Eu sei por que você dá conta de escrever o que você escreve na internet, que é a única forma de mostrar que você está com alguma indignação, mas pessoalmente você é fraco, porque quem fala na cara não escreve em teclado. Você tem que saber disso. Quem tem coragem de fazer pergunta, quem tem coragem de criticar pessoalmente, quem tem coragem de se deslocar e fazer isso, não gasta teclado. Os gastadores de teclado é porque são covardes. Você tem que saber que a sua indignação no teclado não vai salvar nada. Não vai salvar nem seus filhos. A indignação é, você está colocando tudo a perder, você tem coragem de ir. Não faz o mínimo sentido você não se posicionar. Não faz o mínimo sentido você ficar com a sua cabeça curvada por um período tão importante. Só 7% da nação gosta de política. Significa o quê? 93% é dominado. 93% da nação é dominada pela política porque não gosta de política. O que é meu alvo entrando na política? Meu alvo entrando na política é fazer esse povo gostar de política. Se você gostar de política, alguém fala, o Lula foi descondenado e vai concorrer à eleição. Eu tinha que parar no outro dia, meio-dia, todas as empresas do país e falar assim, ó, nunca isso vai acontecer.
A gente não ia deixar o monstro da Pepsi levantar de novo. Agora a gente tem que ficar tolerando. E você não tem essa indignação. Eu gosto demais de assistir vídeo do Enéas, porque você vê a indignação de um cara altamente capacitado e inteligente. Eu gosto de assistir uma entrevista que uma repórter fala assim para mim, mas você não tem capacidade para ser presidente. Aí eu fiz uma comparação minha do Lula e do Bolsonaro. Eu falei, não é possível. Até meu filho, que nem fez 10 anos, tem mais capacidade que o Lula e que o Bolsonaro. Você está doido? Vou falar quem que eu sou. Opa, peraí. Você falar que eu não tenho capacidade? Eu não sei se você tem uma coisa no seu coração de gostar de gente incapaz, tudo bem. Agora, falar da capacidade, o outro falar, você precisa ser isso primeiro para depois ser aquilo. Seja você o que você quiser, você não tem que falar nada na vida dos outros. A pessoa tem a sua própria história, tem a sua experiência, tem a sua sabedoria. O fato de você colocar isso é como se os experientes resolvessem alguma coisa. Quem resolve são os de ação, os de disrupção, os que têm coração, os que estão afim de fazer. Se fosse assim, a gente ia ter presidente tudo com 100 anos de idade. Não é o tanto de experiência. Um dia um cara falou assim para mim, você me respeita porque tem 50 anos que eu sou evangélico, que eu leio a Bíblia. Eu falo, se for te respeitar por causa do tempo que você mexe com Bíblia, ou o tempo que você fala que é cristão, é mais fácil respeitar o diabo, que ele é o personagem principal da Bíblia e entende mais de Bíblia que você. Então você entende que não é o tempo que faz você respeitar alguém pelo que ela faz, mas pelo resultado, pelas ações, pela contribuição, pela exponencialização da vida dela nessa geração. Diferente. Esse papinho não cola mais. Quando você fica indignado, você ouve uma balela, você não curva a sua cabeça mais. Quando você está indignado, você fala assim, meu Deus, eu não vou aceitar. Sabe o que eu quero? Eu quero que você fique indignado de estar no mesmo emprego a vida inteira. Ah, você só fala de emprego. Eu quero que você fique indignado de ter uma empresa que não cresce. Alguns de vocês deveriam absolutamente já ter fechado a empresa. Aí alguém fala, mas é claro, era para você ter doado essa empresa, era para você ter feito outra coisa. Só que você insiste numa coisa que não interessa. Vocês que ficam tirando onda, ele está fazendo marketing, eu estou me ferrando com esse negócio. Fazer marketing é só pegar o dinheiro que eu gastei nisso aqui e fazer o marketing, eu largo de ser louco. Não entendo o que pessoas que não dão conta de fazer, gastar a vida para criticar e encher o saco. Não tem resultado, então cala a boca. Ah, mas você vai conversar desse jeito? Eu sou um homem livre. Você que não é livre quer controlar os outros. O sintoma de quem quer controlar os outros é falta de liberdade. Escreve aí, a falta de liberdade gera controle. Se você não é livre, a única coisa que você quer dos outros é que ninguém tenha sua liberdade. É o que você quer. Você que está assistindo no YouTube, aperta o like. Eu não tenho indignação, fica só assistindo aí. O que vai salvar o país não é um homem nem uma mulher. É um espírito de indignação nacional. Se vocês não tiverem isso, nós vamos ficar com 2 opções no menu. Tem 11 agora, porque já tiraram uma. Estão querendo tirar outra. Aí tem 11 opções. Eu vou te contar o que está acontecendo no Brasil. Você chega num restaurante. E aí o restaurante tem iguarias. O restaurante tem comidas que você nunca comeu. E acontece uma coisa interessante. Nesse restaurante, lá na porta, alguém fica com um menu escrito pesquisa. É um menu que só tem 2 opções. E lá dentro tem 11 das melhores comidas do mundo. E aí você fala, tudo bem, eu quero entrar. Não, antes de entrar você tem que escolher. Ou você vai comer o arroz, ou você vai comer feijão. Aí você fala, mas não tem uma terceira opção, que o arroz, feijão, bife e ovo, não tem não? Não, a maioria da pesquisa está falando que é o arroz. E a segunda parte da pesquisa está falando que é o feijão. Aí você fala, eu posso entrar para ver o cardápio completo? Não, você tem que escolher, porque é a maioria, ué. A maioria já escolheu. Ou é o arroz, ou é o feijão. Aí, eu não sei você, mas eu gosto de um prato chamado estrogonofe. Não sei se você gosta disso. Mas se eu sonhasse que nesse cardápio tivesse o estrogonofe, eu ia fazer o que fosse. Podia ser o mais caro. Eu quero estrogonofe. Só que você é levado pelo que estão dizendo. Vamos mudar a analogia agora, que se você não tiver com o intestino aí
precisando de comida, nós vamos colocar agora outro. Você vai comprar um carro. Alguém fala para você, a pesquisa fala que o Uno vermelho 92 em comemoração ao Foro de São Paulo, que foi criado por Fidel Castro, o Luiz, aqui em São Paulo. O Uno é 92 vermelho. Está lá, do lado de fora da loja. Golzinho amarelo BX, 89. Aí você quer comprar um carro. Lá dentro tem Ferrari, tem McLaren, tem outros carros. Mercedes-Benz, BMW. Aí você olha para a pesquisa, o vendedor da loja fala para você, mas só tem um Gol e o Uno, qual que você quer? Eu quero conhecer. Tem como conhecer as outras opções? Mas para que você vai perder seu tempo? Você vai gastar seu tempo? Tem carro lá dentro da loja? Tem, mas para que você vai perder seu tempo? Então é o seguinte, não perca seu tempo. Se você simplesmente escolher uma dessas opções, você já ajuda, já leva. Mas eu não quero. Eu quero olhar todas as opções. Por que não é doutrinado desse jeito? Porque é um sistema de alienação. O povo está alienado. Um povo que não está indignado. Ontem eu estava dando risada, domingo eu estava dando risada. Por quê? Porque eu amei ver o povo chileno rejeitar a proposta de nova Constituição de um esquerdista. É a melhor coisa. Então eu estava rindo porque eu falei, pô, o povo do Chile é um povo inteligente. Aí alguém fala, se fosse, não tinha colocado o esquerdista lá. Você não sabe o lobby e a falta de indignação do povo vai deixando trocar o povo. Eles não entendem o que é esquerda, o que é direita, o que é comunismo, o que é essa maluquice. Então o povo vai deixando. Só que na hora que eles viram, peraí, ele está querendo trocar a Constituição? Fumo nele. Foram para a rua e estão lá cantando vitória até agora. Não vai mexer na Constituição. Por quê? Porque o esquerdista mexer na Constituição, acabou. Esse bloco aí chamado Centrão, que é a maior parte do parlamento hoje, o parlamento tem 513 deputados. Mais de 300 são chamados de Centrão. Sabe o que é o Centrão? Um grupo criado na Constituinte, em 88. Tinha esse povo esquerdopata, os de extrema direita, que é direitopata, e essa ala ideológica não interferiu em quase nada na Constituição. O Centrão é o apelido dado pela esquerda. Você que usa esse nome Centrão, você é fiote ou escravo de esquerda. Se você entende e tem nojo do centro do parlamento, é porque você joga de outro lado. Você joga do lado da esquerda. Vou explicar por quê. O Centrão, entre aspas, é o grupo que não tem essa ideologia idiota. Só que como eles perceberam que eles não têm ideologia, a maioria começou a ter uma lógica. Nossa, a lógica é dinheiro, vocês que é apaixonado com ideologia para lá e para cá, não tá nem aí. Aí foi virando um outro problema, mas são pessoas que não fazem parte de ala ideológica. Os 513 deputados tinha que ser gente que não faz parte de ala ideológica nenhuma, mas de defender o hino, defender a bandeira, defender a nação, defender a família, defender o que faz a nação prosperar. Mas a verdade é que você vai ouvindo tanta mídia falar e você fala, como é que você vai governar com o Centrão? Não existe um parlamento sem um Centrão, que a maioria das pessoas que não estão nem aí para a ideologia de ninguém. Você quer saber o seguinte, vamos prosperar. Só que, como tem gente ideológica 4 anos, aí depois passa gente ideológica, os caras do centro fazem a ideologia se curvar para eles. Agora, se tiver um presidente que não é ideológico, ele faz esse país avançar, ele faz esse país prosperar de verdade. Você acordou nessa manhã para você entrar numa coisa chamada indignação. Se você absolutamente acionar isso dentro de você, você vai falar com todo mundo que você conhece, você vai parar com essa vergonha, usar esse Instagram, esse YouTube, esse Facebook, esse Twitter, você vai fazer mais, você vai para a rua. Amanhã a gente vai fazer 200 anos da independência do Brasil. Eu asseguro para vocês, nós não estamos independentes. Não existe isso, é mentira. A independência do Brasil só vai acontecer quando cada brasileiro se tornar um governante. Então já estamos há 2 séculos discutindo isso. Depois de 2 séculos de independência, a gente vai deixar a gente que tem ideologia de países vermelhos voltar a governar. Alguém manda esse recado para o Bolsonaro. Cadê seu espírito de indignação contra esses comunistas, Bolsonaro? Você não percebe que isso está fazendo você perder a eleição? Aí alguém fala, mas o seu é o Bolsonaro que quer ganhar. Deixa eu te falar.
Como que um homem produtivo, próspero, que carrega sabedoria, está querendo ganhar ou perder alguma coisa? Eu nunca perco, amigo. Ou eu ganho ou eu aprendo. Não estou preocupado com isso. Eu sou alguém que está com postura. No primeiro turno eu estou te falando, você vai votar no 90 porque seu coração vai falar para você, vota no indignado. No segundo, se o Brasil não quiser, você vai usar seu intestino para votar. Escreve isso aí. Primeiro turno é coração. Segundo turno é intestino. Por que intestino? Porque vai dar um nojo, você vai ter que votar. Você vai ter que pensar, o que eu vou fazer pela nação? Lembra disso. Se você tiver com o espírito de indignação, não tem quem segura essa nação. Não adianta. Nós vamos avançar. Eu quero saber agora de você. Se você, o que é que você tem que ficar indignado? É de romper o silêncio? É de abrir a sua empresa? É de deixar esse emprego que você está já há 3 décadas nesse emprego? Fazendo o que aí, gente? Alguém fala, Pablo, eu só quero aposentar. Deixa eu te falar uma coisa. Sabia que a maioria do povo que dá uma vida inteira para chegar na aposentadoria, perde o tesão lá na aposentadoria? Olha para a vida e fala, o que eu vou fazer com isso? Vou te falar o que você tem que fazer na vida. Produzir, desfrutar e transbordar. Se você der conta de guardar essas 3 coisas, você não fica a vida inteira trabalhando igual escravo para chegar na aposentadoria. Meu filho um dia chegou lá em casa e falou assim, eu queria saber quando que é as férias. Eu falei, mas como que a gente tem férias? A gente viaja toda hora que a gente quer, a gente desfruta todo dia. Aí ele fala, no feriado. Que feriado, mano? Nós desfruta todo dia. Aí alguém fala, mano, você não tem o feriado? Deixa eu te falar uma coisa. Quem trabalha e a vida é muito ruim, fica esperando o final de semana. Pergunta, olha para o espelho ou para o vizinho. Final de semana é a salvação de quem odeia trabalho. Quem ama trabalhar não é pesado. Quem ama produzir não é pesado. Quem ama transbordo, nunca a vida é pesada. Quem ama desfrutar, nunca é pesado. Tem um garoto aí, o Justin Bieber, ele tá cheio de depressão, com a vida destruída, ele cancelou o show dele do mundo inteiro. Um cara bateu na porta dele, um outro cantor, fiquei sabendo agora, bateu na porta dele, abriu, o Justin olhou para ele deprimido antes do show no Rock in Rio. Aí ele fala, velho, sai daí, a vida é boa demais, a vida é irada, bora viver. Aí o cara deu animado, tipo, uma frase. Eu sei lá quem falou a frase, eu só sei quem ouviu e eu sei que parece que funcionou. Eu só quero te falar algo. O espírito de indignação vai fazer você crescer. Ser indignado. Davi não tinha nada a ver com aquela história. A indignação sobrou para ele, ser governante do povo de Israel. Sabe o que eu quero de verdade? Nunca vai ter um governante que todo mundo vai gostar. Mas a indignação da maioria tem que ser representada por gente nova, por gente que traz tempero novo, por gente que olha absurdamente de forma diferente e fala, peraí, isso aqui precisa ser mudado. Não faz o mínimo sentido. Eu quero que você escreva assim, ó, que comece na escrita, se o seu coração não estiver incendiado com isso. Escreve assim, ó, eu estou indignado. Eu vou asseverar para vocês, vou assegurar algo, tá? Colocaram na sua cabeça que eu não sou candidato, não é mentira. Vai no site do TSE agora e olha, tá lá, o Pablo é candidato. Deixaram por último para julgar as últimas 3 candidaturas. Já estão terminando de definir, essa semana vai terminar de definir as outras 3. As 3 que faltam, Lula, Bolsonaro e Pablo Marçal. Eu fui o primeiro a ser registrado, por que eu vou ser o último a ser julgado? Só para vocês saberem, tá? Pode anotar. Eles vão votar no Bolsonaro primeiro, depois vai votar no Lula e eu vou ficar por último. O primeiro será o último. Aí você vai lembrar o que está acontecendo. Não sei se você sabe, mas em qualquer lugar do Brasil tem algum aluno meu. Não sei explicar por quê, mas tem. Aí teve uma reunião lá do Puteiro, que é o partido que está querendo ganhar a eleição. E a pessoa maior lá, que falta um dedo, está indignada de eu não parar com o que eu estou fazendo. Porque ele falou, qualquer outro já tinha desistido. Só que eu estou falando para vocês, aqui não é Sérgio Moro para dar ré, aqui não é Dória para dar ré, esses caras que dão ré não é comigo, amigo. Eu vou até depois do fim, não tem quem me faça parar no que eu estou fazendo. Só quem me chamou e ponto final. Não tem ninguém que vai fazer eu parar. Meu espírito de indignação vai muito além, vocês podem perseguir o tanto que for. E eu vou contar um segredo para você de perseguição. Só os fracos são perseguidos. Só gente fraca. Por quê?
que ela é fraca, atrai essa energia, persegue, põe uma mordacinha na boca e morre a conversa. Mexer com gente mais doida que você nunca é a melhor questão. Você nunca vai prosperar com isso. Então, eu quero falar algo para vocês. Ative essa indignação. Ela precisa ser propagada. Eu queria que você falasse disso. Eu quero que nessas 3 semanas, menos de 4 semanas, o Brasil vai viver algo novo. E de verdade, o melhor cenário é alguém novo, que não tem nada a ver com essa esquerda e com essa direita. Pablo, e se você não ganhar? Não tem como não ganhar, filho. Vou ganhar xingamento, sempre vai ser ganho. Vou ganhar um monte de gente enchendo o saco, eu sempre vou ganhar, não tem como perder. Nós vamos para cima com indignação para fazer nosso povo prosperar. Eu quero que você escreva assim, ó. Alguém está escrevendo aqui no YouTube assim, eu estou mais indignado que você. Se tivesse, você era candidato à presidência do Brasil. Você não está. Eu vou responder perguntas agora. Ô, gente, pessoal aqui, ó, eu já pedi para vocês tirarem, eu não quero monetizar meu canal no YouTube, porque o Bolsonaro e o Lula estão usando, colocando um anúncio no meu canal de YouTube. Vocês estão de brincadeira, né? Já pedi tem uma semana para tirar esse negócio de monetização do meu canal. Vai lá, manda aí a pergunta. Eu vou prometer uma coisa para o Brasil hoje, vocês fazem o corte e mandam para todo mundo. Eu, presidente da República, prometo para vocês, eu vou perder o Lula. Eu não sou da Polícia Federal, mas eu vou gastar dinheiro privado com investigação. No que não falta para o Lula é crime. Eu vou prender o Lula. Ponto final. Pode ficar em paz que isso vai acontecer. Tá bom? Você vai criar um partido? Vou. E você que está aí, que não está entendendo nada que está acontecendo, você vai ser deputado, você vai ter que entrar para a política. Pelo menos uma vez você vai contribuir. Na Alemanha, os jovens, eles têm um trabalho de intercâmbio, de servir em outras nações. Pelo menos uma vez você vai servir na política. Você vai. Ou segurando corda ou candidato. Você vai, porque nós precisamos de gente indignada nessa bagaça. Tira essa... Alô? Quem que está controlando aqui? Tira essa enquete aqui, por favor. Tem alguém que está controlando aí a enquete? Sabe o que eu queria pedir para você? Um favor? Eu queria que você usasse seu Instagram para falar que o Lula é ladrão. Me contaram, eu ouvi também um áudio aí da equipe dele, que ele não para de chorar por causa disso. Que ele achava que o povo brasileiro ia amar ele de volta. Deixa eu falar para você, como é que a gente vai fazer? Fala com o seu rosto, esse cara é um ladrão. Lula e os melhores advogados do Brasil. Quiser me processar? Processe. Eu vou dar o dobro desde que você devolva o dinheiro para o erário público. Eu vou te ajudar a devolver o dinheiro que você roubou. Tá bom? É ladrão sim. Você tinha que falar isso com a sua boca, sem medo, sem pudor, sem nada. Se foi descondenado por algum arranjo jurídico, alguma falha, em alguma parte dos processos, a gente não descondenou o ladrão. O ladrão só vai ter paz quando devolver o dinheiro. É assim que nós vamos tratar a agente pública. Lá na China, quando alguém é ladrão, acontece algo emocionante. Ele pega pena de morte. Quando alguém desvia dinheiro público na China, para você ter uma noção, vai pegar cadeia eterna. A cadeia eterna é a melhor que tem. A certeza da punibilidade é o que faz um vagabundo, um bandido, não fazer nenhum tipo de crime. É a certeza. Por que o Brasil está essa merda? Porque não tem certeza se vai ser punido. Tamo junto até depois do fim. Vai cuidar de sua vida. O fundo do meu partido foi roubado. Meu tempo de televisão foi roubado. Mas a Esperança do Brasil não vai, porque eu não preciso da televisão para chegar em lugar nenhum. Nunca precisei para chegar até aqui. Não vamos precisar para chegar em lugar nenhum. Bolsonaro foi eleito com 7 segundos de televisão. O Lula roubou os 17 que eu tinha. Dá para pagar caro por causa disso, seu ladrão. Lembra disso, tá? Tamo junto. Vá cuidar da sua vida. Aí agora você entra na sua função, deixa a indignação de lado, né? E deixa o Brasil ir para o buraco abaixo. Amanhã é 7 de setembro, vai acontecer o evento, As Sementes da Riqueza.
vai ser transmitido, vai ser aberto para quem quiser estar aqui pessoalmente comigo. Só vem quem é indignado. Quem não é indignado não gasta 30 minutos ou 1 hora, ou pega um avião para ir em lugar nenhum. O que é? Vai pôr o link aqui, ó, em cima, você se cadastra aí e vamos participar disso, porque no dia da independência nós vamos dar um grito de independência ou morte. Ou você prospera, ou então você já sabe. Tá bom? Tamo junto. Até depois do fim. Alguém perguntou, como é que você vai aprender o Pablo? Deixa comigo, confia em mim. Tá? A coisa mais fácil é prender um cara que deve ter uns 100 e poucos crimes. É fácil mexer com isso. Os que foram prescritos não tem como mais. Mas nós vamos achar outros. Tá bom? Vamos embora. Amanhã, às 6 da manhã, eu quero te ver e a gente vai continuar prosperando. A palavra-chave de hoje é indignação. Grava um vídeo aí, usa suas redes. Você que tem vergonha, às vezes, de pôr seu rosto, cria uma nova conta do Instagram. Cria uma conta nova só para você falar doideira. As contas novas entregam mais. Cria um TikTok, entrega muito. Começa a colocar os cortes lá. Quero que você entre também lá no pablomarcal.com.br e entre num grupo do WhatsApp e me coloca lá no grupo. A gente vai alimentando aí seus grupos do WhatsApp. Tá bom? Tamo junto. Até depois do fim. Encerrando a transmissão aí.